Olá, nobríssimos! Boa noite! Vamos chegando, vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando exatamente às 20 horas a edição de número 8 do Bate-Papo na Rede. Este projeto que nós iniciamos já nesta oitava edição da primeira temporada, conversando com pessoas interessantes, com profissionais, com prestadores de serviços, com aqueles que podem trazer algum conhecimento para a nossa massa de seguidores nas redes sociais. Na primeira edição, nós conversamos como lidar com o luto com o psicólogo Edmilson Nascimento. Na segunda edição, muita música de qualidade. Você pode acompanhar tudo aí no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas, e aqui mesmo no Instagram, Jornalizando Fotografias. Conversamos com Vailson, com uma história muito legal e tocando música de qualidade nordestina. Na terceira edição, nós conversamos sobre autocuidado com a querida amiga Maria Helena Moura. Ela falou sobre tudo referente à fisioterapia, ela que é fisioterapeuta e nos deu dicas importantes sobre o autocuidado. Depois, a conversa foi sobre viagem. Quem não gosta de viajar, na verdade, eu gosto muito de viajar, e conversamos com a queridíssima Verônica Mendonça, ela que é agente de viagens da Bússola, e deu dicas maravilhosas desta retomada do turismo durante este período, né? Que ainda estamos no período da pandemia, mas alguns destinos já estão liberados para o turismo. Logo em seguida da Verônica, nós conversamos com o queridíssimo Alexandre e o Diego Moreno. Foi mais uma live musical contando um pouco da história da música gospel e também com MPB e desmistificando, né, se evangélicos podem cantar músicas que não sejam músicas da igreja. Logo depois nós conversamos um papo maravilhoso com Cláudio Cunha, o nutricionista que deu dicas excelentes e salvamos vida. Um amigo que que teve vários infartos, né, e estava com uma situação complicada, foi convencido a assistir a live, visitou o Cláudio e hoje está fazendo aí dieta já 7 dias, segundo a sua esposa, minha querida amiga Roseli. E nossa última conversa, bate-papo na rede, foi com a PPM, Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia, sobre a vida profissional do policial militar na última terça-feira. Todas essas lives estão disponíveis aí no Instagram e também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Mas vamos para o que interessa. Hoje nossa conversa é com a dentista, cirurgiã dentista Itana Coutinho. A Itana que está se especializando em ortodontia e ortopedia facial, extensão em dentística estética, aperfeiçoamento em cirurgia oral, CROBA 14924. Mandando um abraço aí para o Marivaldo Hora, que já entrou, a Rose My Dear, a Gleice Jane Hora, uma galera boa que já está se juntando a nós nesta conversa interessante, querida Itana, e vamos iniciar o nosso bate-papo na rede desta terça-feira. Já virou tradição, terça-feira, sabe, tem bate-papo na rede. Seja bem-vinda, boa noite, Itana. Obrigada, Itana? Itana. Seja muito bem-vinda, pode aí se apresentar um pouco, falar com a galera sobre você. Bom, boa noite a todos. Me chamo Itana, certo? Sou dentista há 4 anos. Como o mesmo Dantas já falou, né? Estou me especializando em ortodontia, mas conhecido como tratamento dentário, né? Em relação a aparelhos ortopédicos também, tem a ver com a odontologia. E já me especializei também na parte da estética, que gosto muito, cirurgia, bichectomia e entre outros. Maravilha. Essa última aí eu não coloquei no banner, né? O pessoal não viu. Fale sobre a bistectomia, não é isso? Bichectomia, isso. Bichectomia. Ou seja, nada mais é do que a redução
do tamanho da bochecha, né? Então, assim, Tô eu já passei precisando. por isso também. Sofri muito bullying por ter bochecha grande na escola, até na própria faculdade. Isso também me incomodava muito. Então, eu me aprofundei um pouco mais, fui paciente e tive interesse de fazer o curso também. Então, nada mais é do que a remoção da gordura da bochecha. Então, se chama gordura chamada bola de Bichat, por isso o nome bichectomia. Maravilha. A Gleiciane está dizendo aqui que com um sorriso desse já me convenceu a ir ao dentista. Bom, Pronto, entre nossos temas de hoje é a desmistificação do medo. Né? Por que, Itana, tanta gente tem medo de ir ao dentista? Aí na literatura odontológica existe alguma explicação para esse pânico, esse pavor? então, sim, existem algumas, digamos assim, alguns pontos que abordam esse medo, né? Muita gente tem medo de dentista. Então, eu vou citar alguns. Primeiramente, a infância, né? É, com certeza alguém já ouviu, já passou por essa situação. Quando era menorzinho, o pai, a mãe ou qualquer outro parente pode ter ameaçado, né, ou castigado, falando: se você não fazer tal coisa, vou te levar para o médico, você vai receber uma agulhada, ele vai fazer isso, aquilo. Então, quando a criança vai ao dentista pela primeira vez, automaticamente ela associa, né, a parte médica, consultório, hospital, jaleco branco, e vê aquilo, aquele ambiente, aquele profissional como algo ruim, como um castigo. Então, daí já parte aquela, já parte um certo medo, uma certa ansiedade, né? Não digo da criança somente, mas do adulto também, que era uma criança que passou por essa situação e vai crescendo com esse medo, com essa fobia, um trauma de consultório odontológico. Mas normalmente, pelo que eu observo, o medo também é gerado por alguns ruídos, né, tradicionais dos dentistas, né? Ruído daquele motorzinho, aquilo quando o dentista liga, chega a doer na alma. Meio furadeira, né? Aí já surgiu uma pergunta aqui, né? Quando é que vão criar um silenciador para esse motorzinho? Tem alguma previsão? Então, na verdade, eu, quando vi essa pergunta, fiquei meio assim, né? Também nunca tinha parado para pensar a respeito. Mas eu estudando, observando, já descobri que existe já, a gente chama de turbina, né? O famoso motorzinho. Existe uma turbina em que algumas fábricas já fizeram as turbinas mais silenciosas. Porém, ainda é algo muito novo e o custo é bem alto, então assim, é uma realidade ainda meio difícil assim para os profissionais, né? Então é 1 em 1 milhão. A É um Rose custo. Maidia está dizendo, a Rose Maidia tá dizendo que é medo do jaleco branco, assim. Eu discordo um pouco, porque assim, eu sou um cara meio medroso para a questão de médico, mas não são todos os médicos que me amedrontam. Pois é, Tem coisas específicas direcionadas a alguns deles, e o dentista é um deles. sim. Então, hoje com a odontologia mais moderna, a gente está excluindo um pouco a questão do jaleco branco, né? Aquela tradição de que tem que ser um ambiente mais formal. Então, a gente está usando a parte mais lúdica, a gente está usando um jaleco mais estampado, né? Mais moderno, como se fosse uma roupa mesmo, até de mangas mais bufantes, mais modernas, e se adaptando à moda mesmo, uma questão mais saúde fashion. E isso vai quebrando o gelo também da síndrome, né, do jaleco branco. Principalmente na odontopediatria. Beleza. Algumas pessoas estão participando, eu peço que vocês encaminhem suas perguntas. Né? Nossa produtora está anotando também todas aí, nos ajudando para que possamos encaminhá-las para a nossa querida entrevistada. A Coutinho Nutri está perguntando, está falando, né? Afirmando, dentista top, sucesso, confio Ah, demais. obrigada. Valeu. Rose Maidia está dizendo, dentista me apavora. Então, assim, agora eu quero que você diga para pessoas como a Rose.
Por que não se deve se apavorar com o dentista? Porque hoje a odontologia, ela tem outra abordagem. Antigamente, o paciente ele sentia dor, tinha que ir ao dentista somente para extrair, tirar aquele dente. Qualquer dorzinha, qualquer incômodo, tinha que tirar. Então, o paciente já chegava em uma situação em que ele sentava na cadeira, sabendo que ia passar por dor, né? Então, assim, antigamente era extracionista e hoje já é preventiva. Então, hoje a abordagem é totalmente diferente. A gente tem a tecnologia que favorece, inclusive eu vou falar da questão da anestesia, que hoje existe anestesia sem dor, sem agulha, né? Ô, Glórias! Glórias! Ô, Pois é, fala, papai! exatamente. Então, deixa eu falar muito hoje aqui. Tem a questão do silenciador. Como eu falei anteriormente, como não é um equipamento que ainda está sendo acessível para todos os dentistas, existem meios que a gente pode usar, né, como uma válvula de escape, para amenizar, né, o medo, o trauma do paciente. Uma das características é o uso do fone de ouvido. Você vai selecionar a música que você quer, vai ouvir digamos, em um volume adaptável para que você não absorva tanto o barulho do motorzinho, né? Isso já relaxa, já tranquiliza mais um pouco. E dentre outras questões também, da questão, digamos, auditiva, que a gente usa para poder, digamos, afastar um pouco o barulho, né, da turbina, do motorzinho. Estão dizendo Então, aqui ela pode ficar que é tranquila. sedativo. A abordagem é diferente hoje. Estão dizendo aqui que anestesia é pouco, que ela prefere um sedativo. Existe, É é isso? uma das. Existe o sedativo? Sim, Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente a gente observa essa situação de utilização do sedativo, você falou agora que eu não sabia que nem que já tinha, e da anestesia em situações mais específicas, né, mais graves, como extração e etc. Mas me incomoda, eu estou agora me aproveitando da entrevista para me desabafe. consultar, desabafar, me incomoda as coisas simples, as limpezas, os futucamentos, entendeu? E isso, normalmente, eu tenho vergonha de dizer, oi, bota o que aqui, porque me incomoda também. Então, isso varia muito de procedimento para procedimento. Mas o paciente tem a opção, se ele tiver uma rejeição muito grande, uma ansiedade muito grande que possa atrapalhar o tratamento, porque tem paciente que não consegue nem abrir a boca. Eu não me refiro à criança, eu me refiro ao adulto mesmo. Entendeu? Que é algo que limita mesmo. Eu digo assim que o medo é algo irracional, né? Que paralisa a gente. Então, o que acontece? Eu até me perdi no meio aqui da. Qual foi a pergunta dela mesmo? Sim, a Não, sua. foi. Então, assim, Foi o mal. paciente pode sim opinar em utilizar sedativos, entendeu? Se ele quiser apagar na cadeira odontológica, apagar de uma forma positiva, ele pode, quando ele acordar, já está pronto para Mas ir embora. isso gera mais custos. Os planos normalmente não cobrem, não é isso? Sim, é. Na maioria das vezes, o plano não cobre. E outra Maravilha. coisa, existe um curso para capacitar o profissional a fazer essa sedação. Não é qualquer profissional que faz. Beleza. Para quem está entrando agora, nós estamos conversando com a cirurgiã dentista Itana Coutinho, que está desmistificando nesse momento o medo, né, de ir ao dentista e vai continuar conversando com a gente sobre vários temas, sobre prevenção, sobre tratamentos. Nós mandamos um abraço para a Coutinho Nutri, a Lê, Joelma, Tiara Araújo. Tiara é sua irmã? Minha prima, irmã. Prima. Tiana é minha irmã. Inclusive, em algum momento, talvez eu te chame de Tiana, porque eu confundo Ah, Itana isso com é desde a Tiana. infância, normal. Todo mundo troca. Luciano, Rose Maidier, Maria Ora, minha querida sogra, Yuri Campos, Deise Dantas, minha querida irmã. Vamos para a anestesia. Você já citou aí que a gente vai falar sobre ela. Fale sobre o uso da anestesia. Tá. Então, vamos da parte mais simples para a questão mais, digamos assim, complexa, que é a sedação. Primeiramente, temos a opção da anestesia simples, que é o quê? Já ouviu falar da famosa pomadinha?
Não? Então, muitos pacientes chegam lá no consultório, vai ter a pomadinha, o que é isso? É uma pomada anestésica que a gente aplica na região que a gente vai usar agulha. Então, digamos que é uma pré-anestesia. Hoje tem forma de spray também. A gente aplica ali o spray e o paciente fica com o local dormente. Então, esse é o mais simples. Maravilha. E tem o segundo, que é a anestesia convencional. Depois que a gente aplica ou o spray ou a pomadinha, que é a anestesia tópica, a gente vem com uma seringa chamada Carpuli, que é específica da odontologia. E a gente aplica lentamente a anestesia naquela região a ser operada, restaurada, enfim. Essa é a que as pessoas têm mais medo. Quando a pomadinha ou o spray não é aplicado, o paciente sente com mais intensidade a agulha perfurando o local. Então, a preferência é que se use, né, um anestésico tópico para maior conforto do paciente, sentir mais seguro. Só um minutinho. Deixa aí. Bom, o outro ponto, que é o mais moderno, é a anestesia computadorizada. Ela tem agulha, porém, é um sistema moderno em que o paciente não sente nada, desde o início da aplicação da agulha até a remoção. Então, ao invés do dentista aplicar manualmente a anestesia, ele simplesmente vai guiar aquela agulha e, digamos assim, de uma forma tecnológica, o líquido, que é a anestesia, que é o agente ativo que vai anestesiar aquela região, passa lentamente, a velocidade é bem lenta, então a chance de ter dor é zero. Isso daí é muito boa, né? Rapaz, a vida de quem tem dinheiro é maravilhosa, né, gente? As Que ainda pessoas não. podem ir pro dentista se divertindo, sorrindo. Pois é, todo mundo sai satisfeito. Que maravilha. Ó, a Tem tia... Diga, tiara. pode falar. E tem outra anestesia, que ela é mais moderna ainda. Ela não contém agulha. Você aplica, você não, né? O profissional aplica, é como se fosse um jato bem forte, sabe o jato de lavar carro, lava-jato? Pronto, é como se fosse naquela velocidade em que o profissional usa uma bisnaga e pressiona em cima da região a ser anestesiada. Então, com a velocidade desse jato, o local é anestesiado. Então, a partir do momento que o jato ele penetra no tecido, aquela região fica dormente, sem agulha. Maravilha. Maravilha. Muito bom, né? Bem-aventurados sejam os tecnólogos. Exatamente. E, por último, tem a sedação consciente, que é um gás em que a gente acopla no nariz do paciente, ele já acomodado na cadeira odontológica, no consultório mesmo, não é ambiente hospitalar, não. E aí aquele paciente vai, como é que eu falo? Inalar aquele gás, que é o óxido nitroso, e em poucos segundos o paciente relaxa. Lembrando que é uma sedação consciente, ele não apaga de imediato, não. Ele vai inalar aquele gás e ele vai ter uma queda de ansiedade, assim, abundante, e ele relaxa. Automaticamente ele perde o medo, ele perde o pavor. Tem uns pacientes que relaxam tanto que chegam a dormir. E não é ótimo, até o cheiro é adocicado, é suave. Maravilha. E me diga o seguinte, custa em média quanto essas evoluções tecnológicas? Qual? De preço para o paciente adquirir o serviço? Sim. Eu não tenho Normalmente... uma estimativa de preço, porque isso varia muito da classe social que o paciente, que o dentista vai atender, da região, digamos, subúrbio, uma classe social mais elevada, né? Então, assim, eu posso te dizer de antemão esse do óxido nitroso, que é a partir de R$ 1.000, a oxidação, entendeu? Quanto aos outros, eu acho que é a partir de 10.
Não posso te dizer exatamente esse valor, mas é mais ou menos isso aí. Certo. A tia Araújo está dizendo, os meus sisos eu retirei os quatro, totalmente sedada. Incluindo essa situação que ela falou, eu queria que você falasse também sobre os sisos. Eu conheço adultos que vivem constantes problemas com os sisos. Qual é a solução dos sisos? É realmente a extração? Não, não quer dizer que todos os sisos devem passar por extração. Existem indicações. Então, isso tem que ser avaliado, passar pelo dentista para poder fazer exame radiográfico, para estar vendo se há necessidade realmente de remover ou não. Porque existem pessoas que sentem a dor, né, durante o nascimento desse siso, e aí acha que, porque está doendo que eu vou tirar. Mas não é por aí, não. Existem indicações. Beleza, vamos seguir em frente falando sobre desgaste dos dentes. O que provoca e como tratar. Então, os desgastes dos dentes existem de várias formas, né? Quem me acompanha no Instagram viu que recentemente eu postei uma foto de um desgaste dentário. Existem vários tipos de desgastes, porque existe o desgaste de acordo à causa. Por exemplo, existe a questão do bruxismo, que é quando um dente ele está o tempo todo sendo friccionado, o dente de cima com o dente de baixo. Sabe aquele ditado água mole pedra dura? Tanto bate até que fura? Bate até que fura. Exatamente. Então, esse movimento sendo feito de forma lenta e contínua, vai haver um desgaste ali de ambas as partes. E com esse desgaste, o esmalte dentário ele vai saindo. E chega um momento que perfura, digamos assim, a parte mais interna dos dentes, que já ocasiona o quê? Uma sensibilidade, o paciente já não come bem, eles têm sensibilidade ao gelado, ao quente, às vezes até o doce também e o azedo. A tia também está falando aqui que pagou 1.500 só pela sedação, mas valeu a pena. Morria de medo da cirurgia. Isso, ela fez essa cirurgia há muitos anos atrás, acho que uns 5, 7 anos atrás, ou mais. Beleza. Concluiu sobre os desgastes? Tem outros também, eu posso citar mais um. É um que se chama abrasão. Quando o paciente ele utiliza a escova com cerdas duras e ainda por cima escova com muita força, acreditando que vai higienizar melhor. Pelo contrário, quando essas duas coisas estão associadas, a força na escovação e as cerdas duras, há um movimento também, né? Uma força excessiva, onde o esmalte começa a ser removido. E há uma exposição da raiz do dente, porque a gengiva também ela vai se sentir ameaçada, ela se contrai. Então, dos dentes de cima, a gengiva ela sobe, ela retrai para cima. Então, a raiz fica de fora, fica exposta, porque o que cobre a raiz é exatamente essa gengiva. Então, são várias situações que vão aparecendo devido a movimentos que são feitos diariamente. Então, são vários tipos de desgaste. Tem que ficar atento. A Coutinho Nutri está dizendo: sofro com bruxismo, é terrível. Deixa muito sensível, mas já iniciei o tratamento com Itana e tem melhorado muito. Maravilha. Itana, uma das modas do momento em se falando de dentística, né, é o clareamento. Né? Muita Sim. gente tem utilizado o clareamento e muita gente também tem utilizado lentes de contato, né, para os dentes. Eu queria que você falasse sobre, primeiro, as lentes de contato, né, se tem alguma contraindicação, a forma como estão utilizando, e depois a gente vem para o clareamento. Bom, eu acho que tudo em excesso não é bom, né? Porque, assim, é a questão do... Sabe aquele ditado da boiada? Quando um vai, todos vão atrás? O Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras. É a modinha, né? Infelizmente, quando algum artista, principalmente, adquire certo serviço, todo mundo vai, todo mundo acha bonito, todo mundo cai na onda, sem saber realmente se tem indicação para aquilo.
E, infelizmente, tem profissionais que se aproveitam da situação e acabam fazendo porque o paciente quer. Mas, na verdade, nós temos que orientar o paciente se realmente ele tem indicação, se vale a pena, se não é um desperdício, para estar na modinha também, entendeu? Então, assim, tem indicações para se usar a lente de contato. O que é uma lente de contato? Nada mais é do que, vou falar de forma grosseira aqui, né? Uma capinha de cerâmica, em que ela é adaptada na parte da frente dos dentes, dando uma cor mais branca, uniformiza a forma do dente, digamos assim, deixa o dente mais harmônico, mais agradável, sendo que há exageros. Hoje a gente vê muito exagero Bastante. e tira a normalidade, né? A naturalidade dos dentes. Então, essa questão da modinha vai mudando certos pontos que a gente tem que seguir mesmo a tradição, senão virar bagunça. Então, assim, eu não sou contra a lente de contato, pelo contrário, eu sou a favor desde que seja utilizado de forma correta, com indicação correta. Ok, e o clareamento? O clareamento dentário. Então, o clareamento já é algo mais natural, em que não há um objeto estranho para ser acoplado nos dentes. Na verdade, a gente altera a cor do dente, a gente deixa o dente mais claro. Como é feito isso? Muita gente me pergunta se há um desgaste durante o tratamento. Não, não há desgaste nenhum. Na verdade, é uma alteração na cor, forma de feita, é feita de forma química. Nós utilizamos um produto, um agente, e que a gente insere na parte de fora dos dentes e, quimicamente, esse gel, ele penetra no dente e vai quebrando os pigmentos escurecidos dos dentes, refletindo numa cor mais clara. Então, não há desgaste. Compreende? Compreendo. Agora, é garantido essa brancura para qualquer tipo de dente ou depende da situação, do estado dos dentes? Então, a cor é garantida. Isso varia de acordo ao quê? A quantidade de alimentos pigmentados que o paciente consome no decorrer da vida, varia de acordo à quantidade de esmalte dentário que esse paciente tem. Se ele tiver mais dentina, que é um material mais interno do dente, a dificuldade de clarear é maior. Um exemplo é esses caninos, que as pessoas chamam de presas, né? O dente mais pontiagudo. Ele, por ser mais robusto, ele é mais difícil de clarear do que os outros dentes. Porém, a gente consegue uniformizar, óbvio, né? Deixar todos da mesma cor. E tem pacientes que ficam com os dentes mais brancos do que outros. Isso não tem como a gente ter uma visibilidade prévia. A gente só tem como saber fazendo. Então, chega um momento que o dente ele não clareia mais. Ele fica naquele mesmo ponto. Então, clareia o primeiro tom, o segundo, o terceiro, e chega um momento que não clareia mais. Aí é que é o momento da gente parar. Entendi. E existe também o clareamento caseiro, não é isso? Isso. Na verdade, temos três técnicas de clareamento. Tem o clareamento de consultório, que é o que a gente faz, né, com o dentista profissional ali, em que são feitas em sessões. Na maioria das vezes, de 3 a 4 sessões, a depender de como esse dente vai reagir. Quando o paciente faz a primeira sessão, a gente já vê um grande resultado, em que o dente ele abre aquela cor, então fica mais branco, tá? Então o resultado é mais imediato. Existe também o clareamento de consultório, ou, desculpa, o caseiro. Como é caseiro? Muita gente confunde achando que é aqueles produtos que a gente vê na internet, que é um assunto bem polêmico também, que a gente pode falar depois. Então, como é que acontece? A gente fala caseiro porque o paciente tem a comodidade de fazer o clareamento em casa, porém com supervisão. Então, a gente chama clareamento caseiro ou clareamento supervisionado. O paciente, ele vai passar por uma consulta, vai fazer uma cópia dos dentes, que a gente chama de moldagem, fazer uma cópia dos dentes de cima e de baixo. E aí o paciente vai levar para casa 2 plaquinhas.
com a cópia desses dentes, né? Como se fosse um protetor que as pessoas usam, né? No box e tal, pronto. Vai botar essa placa em cima e embaixo, junto com algumas seringas. E nessa seringa contém o agente clareador, só que com a concentração um pouco mais baixa. E aí o paciente vai ser orientado de como deve colocar a quantidade de seringa ali naquela moldeira, e ele vai para casa e vai fazer esse procedimento de acordo aos dias e os horários que o dentista recomendar. E isso vai ser feito durante semanas, né? E o dentista vai marcar um retorno para aquele paciente para ir acompanhando. Se precisa aumentar a concentração ou reduzir, ou se vai manter, e por quantas semanas o paciente vai estar fazendo aquele tratamento em casa. Faltou a terceira, né? É. Você falou as três aí? Sim. Você falou de consultório, a caseira. E o associado, que é o terceiro. Como é associado? É a união das duas técnicas. É a união do caseiro com o de consultório. Sendo que o tratamento ele é mais duradouro quando é feito assim com os dois, né? Já tem estudos que provam que a efetividade é maior, a durabilidade é maior. Lembrando que o de consultório, como eu te falei, é de forma mais rápida, o paciente vê o resultado mais rápido, e o de consultório tem o mesmo efeito, porém de forma gradativa. Porque a concentração é menor, porém o prazo é maior. Maravilha, estamos conversando com a cirurgiã dentista Itana Coutinho aqui no Bate-Papo na Rede, mandando um abraço para a doutora Keise Lorena Lardamile Júnior Alves. Lardamile disse aqui, ó, minha doutora. Adoro ela. A doutora Keise também botou aqui, doutora excelente. Minha amiga, suspeita aí para falar. Maravilha. Agora, a galera que faz clareamento tem dúvidas, né? Essa galera pode utilizar, beber alimentos com bastante pigmentação, né? Café, sucos. Existe, com medo, né, do retrocesso, existe alguma contraindicação? Antigamente, sim, né? Nós, dentistas, acreditávamos que o paciente não podia beber esses alimentos, né? Café, suco de uva, açaí, dentre outros, durante o clareamento ou após. O paciente se limitava muito de consumir, achando que os dentes iam retornar à cor primária e tal. Mas estudos mais modernos comprovam que o paciente hoje ele está livre para poder consumir esses alimentos durante o clareamento e após. Só que eu, Itana, sempre conservadora, recomendo os pacientes consumirem após 24 horas o clareamento. Então, digamos, se ele fez agora 8 horas da noite, aí ele só vai consumir no dia seguinte, 8 horas da noite. Daí ele pode... Oi? Certo. A Rose Maidier está perguntando com qual frequência devemos repetir o clareamento? Então, o clareamento existe manutenções e pode ser feita no máximo 2 vezes ao ano. No máximo, no máximo. Isso varia muito de acordo à necessidade do paciente. Eu, por exemplo, fiz há 4 anos atrás e fiz somente uma manutenção, a caseira, né? Que eu fiz em casa. Então, assim, eu estou satisfeita até hoje com a cor dos meus dentes. Existem pacientes que são mais exigentes, então fazem manutenção com mais frequência. Ok. Quais são os cuidados que quem tem diabetes precisa ter com os dentes, Itana? Sim. Bom, pacientes diabéticos. Existe um ciclo que ele pode se repetir para o paciente que é diabético. Por exemplo, quando o paciente ele vai ao consultório, o dentista ele pode auxiliar, ele pode ajudar no diagnóstico do paciente diabético. O paciente pode chegar lá no consultório sem saber que é diabético e o dentista ele pode diagnosticar. Através de quê? Das manifestações orais de um paciente diabético. Quando eu falo diabético, é um paciente que não tem controle da glicemia.
Às vezes ele nem sabe que é diabético e o açúcar está lá em cima. E uma das manifestações são periodontite. O que é isso? É uma doença gengival grave que não atinge somente a gengiva, atinge os próprios dentes, a sustentação dos dentes e o osso. Então, o dente ele tem uns parâmetros para poder permanecer firme ali na região. Quando essa região ela está comprometida, o dente tende até ficar mole e cair. Então, se essa periodontite não for controlada, o paciente corre um sério risco de perder todos os dentes. É uma gama de infecção, né, que compromete o osso. Quando o osso está poroso, ele está frágil, não tem como o dente permanecer ali em posição. Então, na verdade, quando a periodontite está presente em um paciente diabético não controlado, essa doença tende a reduzir a insulina. Então, a produção de insulina fica ruim. Automaticamente, o açúcar, ele sobe. Então, é um ciclo sem fim, né? Paciente diabético, com essa questão da dificuldade da produção de insulina, e a periodontite também agravando mais ainda a doença. Então, um dos pontos importantes que a gente deve frisar mesmo é o paciente diabético estar em constante manutenção, prevenção, para estar equilibrando também essa glicemia. Outra manifestação oral é a xerostomia. O que é isso? É o paciente que está constantemente com a boca seca. Ele produz pouca saliva. Então, quando existe uma baixa salivação, a chance do paciente ter cárie é maior, porque a saliva ela contribui no controle do pH da boca. Quando a saliva tem pouca produção, a chance de ter cárie é maior, porque a acidez da boca está lá em cima. Então, é outra manifestação oral de um paciente descompensado, digamos assim. Ok, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Wesley. Está dando aqui uma boa noite. Temos aqui a pergunta. Antes da pergunta, eu queria complementar. Você falou sobre as doenças periodontais, que são doenças da gengiva, né? Pelo que eu observei. Existem algumas situações de sangramento, né? Isso é independente da questão de ser diabético ou não, de sangramento da gengiva, né? Na escovação ou na ingestão de alimentos. É normal? Não, gengiva saudável não sangra. Então, quando a gengiva ela sangra, no momento que está escovando, no momento que está usando fio dental ou comendo algum alimento, é um sinal de que a gengiva está inflamada. Muitas pessoas pensam assim: passei o fio dental, minha gengiva sangrou, então não vou passar mais o fio dental naquele lugar porque vai sangrar. Pelo contrário, a gengiva está te dando sinal de que precisa ser higienizada, que ela está inflamada. Por isso que tem que usar com mais frequência ainda o fio dental. Então, sangrou, utiliza mais ainda o fio dental. Aí é que tem que usar. Então a solução é reforçar a higiene do local. Não seria a solução, é uma ajuda, digamos assim, né? Porque quando a gengiva está sangrando, quer dizer que ela está com gengivite, que é uma inflamação mais leve do que a periodontite. Vem a gengivite, quando ela está em uma situação mais grave, ela avança e se torna uma periodontite. Então, para evitar tudo isso, ir ao dentista para estar fazendo sempre manutenções, o check-up odontológico. Aí é que eu volto ao início da live sobre o medo. Sim. Quando o paciente vai lá no consultório, é exatamente em uma situação extrema. Quando ele está sentindo dor, quando a gengiva está sangrando, quando está com o rosto inchado, quando está com abscesso. Então, ele vai lá sabendo que vai passar por uma situação de dor, uma situação de incômodo, desconforto. E quando o paciente ele vai ao dentista sem precisar, ele vai estar fazendo
prevenção. Ele vai exatamente no consultório fazer profilaxia, que é uma higienização, uma limpeza profissional. Então, ele vai estar evitando as doenças bucais. Então, ele vai no consultório sabendo que não vai passar por anestesia, por dor, por incômodo, porque só vai fazer uma limpeza, um check-up, entendeu? Entendi. A nossa querida amiga Flávia Barreto está perguntando qual o valor médio do clareamento. Então, a gente não pode falar, por questões éticas mesmo do conselho, valores por internet, né? Mas ela pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa, sabe a necessidade dela e tudo direitinho. Ou no privado aí mesmo, né? Do Sim, Instagram. sim, sim. Ela também está perguntando quem tem retração na gengiva pode fazer clareamento? A preferência é que se faça no consultório, porque o dentista usa um protetor, a gente chama de barreira gengival, onde o gel ele não tem contato com as retrações gengivais e nem com a gengiva. Então, a gente tem um controle na hora de fazer aquele clareamento comparado ao caseiro, que o gel ele espalha na superfície dentária. Então, pode correr um risco de atingir essa retração. Então, para evitar, a gente faz de consultório, protegendo aquela área. Certo. O Wesley está perguntando: eu estou fazendo implante, coloquei o provisório e um dos meus dentes está mole. Por que ele está assim? Provavelmente, qual do implante? Não, não é só um É bom dente normal. Um dos dentes, ele colocou um provisório e um dos dentes dele mesmo está mole. Eu a acredito que dele sejam os mesmo. dentes naturais. Ó, quando o dente ele está mole, quer dizer que há uma ausência de osso suficiente para sustentar esse dente. Então, o ideal é ele passar por uma consulta, fazer um raio-x, para a gente ver exatamente como é que está a questão óssea. E também existe algumas fibras que unem o osso ao dente. Quando essas fibras também estão frágeis, aí o dente ele fica mole, ele não tem sustentação. Aí tem que avaliar Ana, direitinho. certo. Ana Cristina, sobre a amálgama, ainda pode ser usada? Pode ser usada, só que na verdade o amálgama ele está sendo aos poucos sendo excluído da odontologia. Por quê? Apesar das vantagens, né, como por exemplo a resistência, hoje em dia a gente sabe que o amálgama ele libera mercúrio nas primeiras horas quando ele é colocado na superfície e o paciente ele vai ingerindo aquele amálgama. Então ele está sendo mais banalizado, digamos assim. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com amálgama. O Primeiro, que pela seria o questão. amálgama? A amálgama é um material restaurador. Sabe aquela restauração que as pessoas falam? Minha restauração é de cor escura, é de cor preta. Não sei se Aquele que vocês fica lá no estão. fundo dos dentes? Exatamente. Eu conhecia como canal. Graças a Deus eu nunca fiz isso, não, mas eu sempre achei que era canal. Aí já é outro procedimento. Mas é isso, a amálgama é isso. Na verdade, ele é prata, a gente chama amálgama de prata. Com o tempo, ele vai escurecendo. Agora, lembrando que a liberação do mercúrio são nas primeiras horas, quando ele é colocado no dente. Ele não fica para sempre liberando mercúrio, não. Como eu sou a favor da estética, né? Então, Itana, muitas mães têm essa pergunta a fazer, né? O desconforto das crianças, dos bebês, no nascimento do dente de leite. Como aliviar esse desconforto, querida? bom, então, existem alguns meios que a gente pode utilizar durante o nascimento desses dentes de leite. Primeiro é um mordedor. Existem mordedores que vêm de farmácia, em mercados, lojas infantis, que a criança vai mordendo, né, durante a erupção daquele dente. E o que a gente auxilia aos pais? Colocar na geladeira, antes da criança utilizar. Porque dá uma sensação de anestesia. Entendeu? Se os pais não tiverem condições de comprar, eles podem usar de
alimentos, como por exemplo, sabe o brócolis? Uhum. Pronto. No brócolis existe um caulezinho que ele é maleável. Então pode botar na geladeira, deixar Peraí, ele já. então, rapidinho, deixa eu só deixar você descansar um pouquinho a garganta. A Tá bom. Aitana, quase a gente não faz a live hoje, que ela estava com algumas irritações na Uhum. garganta, mas melhorou e ela está conosco nessa proatividade. Né? Mas antes dela concluir, enquanto desse esse descanso, né, deixa eu informar aqui, nós estamos na oitava edição do Bate-Papo na Rede, são 20 horas e 45 minutos, conversando com a cirurgiã dentista Itana Coutinho sobre prevenção, tratamentos e como fugir, né, do medo do dentista. Isso mesmo. Temos Garganta aqui tá algumas. mal. Bebe água. Cadê? A Fatinha Santos. Conclui aí, como você conseguir concluir essa que você estava falando, depois vamos falar da pergunta da Fatinha. Então é isso. É, pode utilizar o caulezinho desse brócolis e a criança vai mordendo ali, ó, como se fosse uma massagem na gengiva. Pedacinho de cenoura também, você pode cortar em formato de uma batata frita, em que a criança possa segurar e morder. Então, antes de dar à criança, deixa gelar um pouco e a criança vai ali mastigando aquele alimento. E outra alternativa também, não sei se as mamães conhecem, é uma dedeira. Como se fosse uma escovinha de silicone que a mãe acopla no dedo e vai fazendo movimentos circulatórios naquele local que alivia também o desconforto da criança. Maravilha. A Ilenia Aline, né? No final aqui tem Aline, então é Aline. Ela falou que comprava aquele gel e colocava na geladeira. Era ótimo. Itana, você faz limpeza de implantes? Pergunta a Fatinha Santos. De implante, não. Eu oriento a procurar um especialista em implantes, porque ele tem os equipamentos específicos para higienizar a peça do implante. Maravilha. Oclusão ideal e maclusão. Então, aí eu puxo a sardinha agora para a ortodontia, né? Existe a oclusão normal e existe a oclusão errada, que a gente chama de maloclusão, ou seja, uma má oclusão. Existem várias maloclusões, como mordida aberta. Um exemplo, quando o paciente ele morde e fica um buraco aqui na frente, ele não consegue unir os dois dentes da frente. É um tipo de maloclusão, mordida aberta. Existe também mordida cruzada, quando os dentes eles não se encaixam de forma correta. Um morde para fora, outro morde para dentro, então fica uma mordida cruzada. Então, são vários tipos de mordida, maloclusões, que interferem no funcionamento da mastigação, da fala, da deglutição. Então, interfere no dia a dia mesmo do paciente, na estética. Certo. E o aparelho ortodôntico, ele resolve muitas coisas. Quando somente o aparelho ortodôntico não consegue resolver, entra a parte da ortopedia facial, que já é uma questão óssea e não dente. Sendo que existem também indicações, né? Pessoas, crianças em desenvolvimento, em crescimento, a gente já orienta o paciente a utilizar os tipos de aparelhos para o osso, né? Ortopedia. Gleice está dizendo aqui que traduzindo isso para todo o Brasil, oclusão é a mordida. Isso, É a mordida exatamente. encaixadinha, é a correta, e a mordida que não encaixa é a maloclusão. Maloclusão. Exatamente. O que seria a profilaxia dentária e os três benefícios? Profilaxia dentária é a limpeza dentária feita por um profissional.
profilaxia só traz benefícios. Como, por exemplo, prevenção, como a gente já falou, né? O paciente vai lá, faz a limpeza e evita certos tipos de doenças. Tem também a economia. Quando o paciente vai lá, ele está fazendo a prevenção de forma correta anualmente. Isso varia também. Tem pessoas que precisam ir 2 vezes ao ano, tem outros que precisam ir em curto período. Isso varia muito também. Então, o que acontece? Quando o paciente ele segue essas prevenções, ele evita fazer procedimentos mais duradouros, mais, digamos assim, demorados também, procedimentos em grande quantidade, porque gera mais custo. Isso é uma realidade. Então, a prevenção, profilaxia gera prevenção, a economia, você economiza tempo, porque tempo hoje é precioso, a gente sabe disso. Então, você vai ao dentista para fazer uma profilaxia, leva pelo menos, no máximo, 1 hora. Então, você ganha tempo do que você ir lá para fazer N procedimentos sentado na cadeira. Outro benefício, ausência de dor. Você fazer uma limpeza, você não é comparado a você fazer uma restauração, acredita em mim. Um canal. Não, limpeza eu faço, eu sei bem o que é limpeza. Não é? Você não precisa de anestesia. Então, é um procedimento tranquilo, sem margem de erro. Nossa querida Flávia está dizendo aqui, ó, precisando de modelo de sorriso, estou à disposição. E eu assino embaixo, realmente é um sorrisão, viu? Que sorriso lindo da nossa querida amiga Flávia Barreto, Major Flávia, que é comandante da Ronda Maria da Penha, desempenhando um brilhante trabalho aí. Querida, você já falou aí que não se deve escovar os dentes com força, né? Eu queria que você falasse por quê, se existe uma pasta ideal e se existe dica de escova, né? Nas propagandas a gente vê que as escovas, as pastas são recomendadas por dentistas. Qual é a sua recomendação? Na verdade, para começar a história, nunca vi pesquisa nenhuma, ninguém nunca me perguntou. Você está me perguntando agora. Então, na verdade, a gente vê na TV muito jogo de marketing, né? Que promete clarear, que promete proteção durante 12 horas, que promete tantas coisas, e na verdade, nós sabemos que não. Eu gosto muito de deixar isso claro para os pacientes. Primeiro, né, a pergunta foi a respeito da força. Como eu já havia falado, não há necessidade de a gente colocar força na escovação. O segredo não está na força, e sim na técnica. Então, não adianta você escovar com força se estiver escovando errado. Não adianta. E outra coisa, além de escovar errado, você, como é que eu posso dizer? Acaba gerando problemas na boca, como, por exemplo, o desgaste dentário, como eu falei, e a exposição da raiz. Então, isso tem que ser feito de forma mais tranquila. Homens mesmo que... os pacientes... Eu tenho um paciente que ele gosta muito de karatê, boxe, essas coisas. E ele é bem brabão, né? Então, ele tende a fazer de forma inconsciente muita força na escovação. Então, isso tem que ser feito de forma branda. Outra coisa, escova sempre macia. Cerdas macias. Nunca escova média e nem dura. Média é para prótese, pacientes que têm prótese. A dura está sendo banalizada. Por quê? Hoje a gente sabe que as escovas duras, além de prejudicar os dentes naturais, conseguem trazer arranhuras à prótese. Então, imagine a gravidade dessa escova sendo aplicada em uma prótese. Imagine os dentes naturais. Então, quando aquelas cerdas fazem movimentos ali constantes na prótese, vai arranhando aquela prótese e facilita a penetração de bactéria naquela prótese. Então, sempre escova macia, ou extra macia de preferência. A cabeça da escova sempre pequena, por quê? Se eu comprar a escova com aquelas cabeças compridas, triangulares e tal, eu tenho dificuldade de escovar os dentes lá atrás, que acumula muita sujeira, principalmente dos sisos. Então, inconscientemente,
eu não escovo direito lá atrás, porque machuca. Então, a preferência é adaptar a escova para que eu consiga alcançar até lá no fundo. Entendeu? Entendi. E faltou falar da pasta de dente. Da escova. Da pasta também. Tem a pasta de dente ideal? Na verdade, as pastas, os cremes, não clareiam dentes. Por exemplo, a tal da escova com carvão ativado. Hashtag Quando eu, enganados. pois, quem comprou aí joga fora. De verdade, sabe por quê? Nesse creme dental contém muito agente abrasivo. É como se eu pegasse uma lixa e passasse no dente, desgastando aquele esmalte. Ou se eu pegasse uma areia, sei lá, qualquer coisa muito abrasiva, e estivesse lixando. Então, eu estou jogando meu esmalte dental fora. Uma vez perdido, eu não tenho como repor. Então, vem a sensibilidade, vem a dor, vem incômodo, dentre outras coisas. Fora que aqueles agentes abrasivos, eles penetram na gengiva, ocasionando gengivite, ulcerações e dentre outras coisas mais. Natureza. Deixa eu Né? mandar um abraço aqui para a Rebeca Cristina, para o meu brother, jornalista Washington Silva. Grande abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos a este bate-papo legal com a cirurgiã dentista Itana Coutinho. Daqui a pouquinho nós vamos derrubar essa live e vamos reiniciar, porque nós temos ainda algumas Já? perguntas. Meu Deus. Rapidinho. Conversa boa é assim, minha querida. Passa rapidinho, passa voando. Então nós temos ainda algumas poucas perguntas para... Quer dizer, eu aqui, né? Se você quiser perguntar, você pode mandar sua pergunta. Nós vamos retornar com a live. Peço que você, por favor, retorne para continuar nesta reta final na conversa com a Itana. E nós estaremos concluindo este bate-papo na rede em sua 8ª edição. Itana, eu acho que essa pergunta, essa resposta eu acho que seria rápido, né, que perguntaram aqui. É possível envelhecer com todos os dentes naturais? Sim, muito verdade. Desde que a pessoa higienize os dentes de forma correta durante toda a vida e esteja, né, frequentemente indo ao dentista, fazendo prevenções, check-up. Vai ter os dentes pro resto da vida. O porquê que a gente vê muitos idosos sem dentes, né, com prótese? Porque esses pacientes viveram a era extracionista, em que tudo tinha que tirar dente, extrair. Tira logo esse dente. Então, hoje, o meio é preventivo, é a gente manter os dentes em boca o resto da vida. Beleza. Pergunta também aqui, como fazer a higienização correta dos dentes? Temos dois Então, eu pontos. teria que ter um manequim aqui com a escova para poder orientar direitinho. Porque falando assim, vocês não vão entender. Não vão conseguir captar direitinho. Tem a maneira correta de escovar, a maneira correta de usar o fio dental. Não é simplesmente colocar no meio de um dente e o outro e tirar. Não é por aí. Tem toda uma forma correta. É necessário o uso do fio dental todos os dias? Todos os dias. Para ser boazinha, pelo menos 2 vezes ao dia. Principalmente à noite. Uma contribuição aqui da querida Flávia. Minha mãe tem 73 anos e tem todos os dentes. Cheia de Olha dentes, aí, mamãe. privilegiada aí, viu? A filha, pelo visto, está seguindo o mesmo ritmo. Com certeza, foi bem orientada e seguiu. A Ivna Pinheiro está perguntando: bicarbonato na escova auxilia a limpeza? Calma! Sensacionalista aqui agora. Vai ficar para a próxima edição, daqui a pouquinho. Não. Ainda hoje, vamos derrubar agora essa live e vamos retornar com a dentista Itana Coutinho. Então, gente, vem com a gente. Segundinhos aí, eu vou retornar a live. Vamos lá.